Claro que eu já vou pra casa, natural, algumas questões. Não é carnaval, é semana que vem, né, gente? Porque eu vou ter café da manhã inspirado. Só o café da manhã de graça. Aqui eu tenho algumas características da imunidade inata, conforme a gente já discutiu. Então, a imunidade inata, ela é caracterizada como a nossa primeira linha de defesa. Toda vez que o nosso organismo ele é exposto a um antígeno, a um patógeno, os primeiros componentes que irão atuar nessa defesa são componentes da imunidade inata. E um ponto muito importante, pessoal, quando a gente fala de imunidade inata, a imunidade inata ela fornece os estímulos necessários para a ativação da resposta adquirida. Eu vi alguém falando aqui, ela é célula apresentadora de antígeno, então é uma das formas. Um macrófago, por exemplo, célula tecidual, quando ele reconhece o patógeno, beleza, ele vai fagocitar esse patógeno. Então, a fagocitose é um mecanismo de defesa. Afinal, ele vai fragmentar esse patógeno. O que ele faz? Ele pega um fragmento desse patógeno, um fragmento proteico, e expressa lá na sua superfície, para que um tipo de linfócito possa reconhecer esse patógeno. Quem é esse linfócito? T de tatu. Tá? Já nós vamos falar sobre ele. Isso é uma forma de estimular, de induzir a resposta adaptativa. E uma outra forma também é através das citocinas. Nós vamos falar muito de citocinas. Tá? Então, citocinas são moléculas que as células do sistema imunológico secretam. E, de forma geral, essas citocinas elas têm a função de sinalizar, ora ativando, ora inibindo, ou seja, as citocinas elas irão regular essa resposta imunológica. Exemplo, o macrófago, quando ele é ativado, ele secreta IL-1 e fator de necrose tumoral. Duas citocinas importantíssimas, que vão atuar lá no endotélio, recrutando mais leucócitos para o tecido. E assim estimulando uma resposta imunológica, tá? Um ponto muito importante, na próxima aula nós vamos discutir muito sobre isso. A imunidade inata ela é pouco específica. Por quê? Ela é geral. Porque ela é básica, ela é geral. Professora, mas ela é algo que vai ser adquirida por IgG e IgA? Tem? A inata? Não. Não, vamos fazer um combinado. Anticorpos e linfócitos, imunidade adquirida. Certo? Então, toda vez que eu falar de linfócito e anticorpos, vocês vão associar a imunidade adquirida. Depois, quando vocês já estiverem em férias, lá na N3, vocês vão ver que tem linfócito intraepitelial, linfócito B1, que são caracterizados como imunidade inata. Mas, de forma geral, como regra, linfócitos e anticorpos são componentes do sistema imune adquirido. Tá? Perfeito. Paramos em ela é geral, ela é básica. Com base em que você me fala isso? Que a pele é da imunidade inata. E ela serve como barreira para não deixar patógenos entrar dentro do corpo. Agora, como é o seu nome? Pessoal, olha, tá? Vamos recomeçar do zero. O semestre não foi suficiente para aprender o nome de vocês. E eu gosto de chamar os meus alunos pelo nome. Rapunzel. Luan. Olha, hoje já vou sair com o nome do Luan. Luan, veja bem. Ali fala assim, ó, pouca especificidade para micro-organismos. Reconhecimento de padrões de patógeno. Não é especializado. Não é especializado. Como é que vocês acham que o sistema imune inato, aqui eu vou falar de células, como é que vocês acham que as células do sistema imune inato irão reconhecer patógeno? O macrófago ele sai por aí fagocitando tudo que ele encontra pela frente? Não é? Ele precisa reconhecer. Como que ele reconhece isso? Ou um corpo estranho, ou, sei lá, fator de virulência. Estímulo vai ser o antígeno. O antígeno vai ser o estímulo
para ele ser ativado. Mas para ele ser ativado, ele tem que reconhecer que aquilo é um antígeno, que é um patógeno. Como é que ele reconhece? Através de memória. Não tem memória, imunidade inata. Inata não tem memória imunológica. Como é que ele vai reconhecer? Vai comer um pedaço? Ele vai ter que comer tudo que ele encontra pela frente? Como? Sinalização. Através de quê? Mímica, ó. Aqui é a membrana desse macrófago. Receptores. Olha, gente, é muito engraçado. Toda vez que eu vou falar sobre a imunidade passiva, os alunos eles travam e eu começo a fazer a mímica. Todo mundo passa. Aí eu fico assim, ó. Imunidade passiva natural, eu fico assim, né? Nunca certo. Aí depois que eles acertam o leite materno, fica assim, ó. Seria fácil, não seria, pessoal? Leite materno, placenta. Ainda bem que eu não precisei usar isso com vocês. Mas aqui, ó, craque. As células expressam receptores de reconhecimento. Tanto as células da imunidade inata quanto as células da imunidade adaptativa. Certo? Só que aqui, ó, nós temos pouca especificidade. Por quê? Nós vamos ver que as células do sistema imune inato possuem pouca diversidade de receptores. Pouca diversidade de receptores. E essa pouca diversidade de receptores permite reconhecer grupos de patógenos. Consegue reconhecer vírus, consegue reconhecer LPS, né, o lipopolissacarídeo que está lá na superfície de todas as bactérias gram-negativas. Então, independente da espécie, toda gram-negativa vai ter LPS. Vai reconhecer ácido lipoteicoico que está lá na superfície de gram-positiva. Vai reconhecer manose, que é um carboidrato específico de patógeno, não está presente em mamífero, certo? Então, por isso que a gente diz que ela é pouco específica, ela tem um reconhecimento limitado, ela não consegue reconhecer qual tipo de vírus, ela sabe que aquilo ali é um vírus, que aquilo ali é um patógeno, ok? Então, a primeira fase é essa. O sistema imunológico ele tem que reconhecer que aquilo ali é estranho. E isso se dá através de receptores de superfície. E aí depois sim, depois que reconhece, identifica como um patógeno, no caso do macrófago nós temos a fagocitose. Memória, a gente já discutiu sobre memória. E aqui é um ponto importante, né? Porque assim, a gente também não pode menosprezar a imunidade inata. Imunidade inata não tem pouca especificidade, não tem memória imunológica. De que adianta? Adianta muito, porque boa parte daqueles micro-organismos que diariamente o nosso corpo é exposto, eles são eliminados por componentes da imunidade inata. Agora, olha que legal, pessoal, isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma visão geral de como esse sistema imune inato está organizado. Se eu tivesse um pincel, eu iria montar um esqueminha lá no quadro para vocês, que nessa fase inicial é bacana. Por quê? Mas, como eu sou boa de mímica, eu vou representar para vocês. Vamos classificar assim: barreiras externas e barreiras internas. Quando eu falo de barreiras externas, essas barreiras externas elas estão delimitando o corpo do meio. E aqui, dentre essas barreiras externas, eu tenho as barreiras químicas, eu tenho as barreiras físicas, mecânicas e as barreiras biológicas. Quando um antígeno ele consegue romper essas
essas barreiras externas, o nosso sistema imune inato tem as barreiras internas. E essas barreiras internas são células e moléculas. Certo? Células. Vocês lembraram de algumas, vamos falar de mais. Quais são as outras células do sistema imune inato? Agora que vocês já pegaram um pouquinho o ritmo. Vocês já falaram de macrófagos. Vocês falaram de macrófagos. E vocês falaram de macrófagos até agora, da imunidade inata. Quando a gente fala de leucócitos é um grupo grande, né? Quais são? O que mais? Os leucócitos que fazem parte da imunidade inata. Basófilo, eosinófilos. Toca essa caneta, hein? Obrigada. Quais são os outros ócitos da vida? Neutrófilos, muito bem. O que mais? Tá faltando um óculo da vida aí. Monócito também. O monócito, curiosidade. O monócito ele é precursor de qual célula? Do macrófago, muito bem. Então lá no sangue nós temos o monócito. E esse monócito, quando ele migra para o tecido, lá ele vai se diferenciar em macrófago. Então, muito cuidado para não confundir monócito com... Qual é o outro ósseo que está faltando ter uma célula tecidual? Vou dar uma dica. Está presente na alergia, a principal célula da alergia. Principal fonte de histamina. Eosinófilo, ele também está presente na alergia, mas não é a principal célula. O eosinófilo, ele é a principal célula contra eumintos. Ele degranula e as enzimas dele são potentes na destruição do tegumento do euminto. Quem é? Eu até virei para cá para vocês pesquisarem no chat. Mastócitos. Principal fonte de quem é alérgico? Então, pessoas alérgicas, pessoas atópicas, tá? Os mastócitos de vocês, eles são revestidos de... Olha que lindo, tá? Em geral, nós temos 3 células que estão envolvidas na alergia e na resposta imune contra eumintos. Mastócitos, eosinófilos e basófilos. 3 células. Por quê? Essas 3 células, elas têm uma função em comum. Elas fagocitam? Qual o mecanismo? Qual é a função delas? Bora fazer vídeo chamada aqui para o professor Gabriel. Qual que é a função dessas células? Hã? Nesse processo de liberar, qual que é a função? O que elas, quando o eosinófilo é ativado, o que ele faz? Ele degranula. Exatamente, essas 3 células têm em comum um citoplasma rico em grânulos. Fazem parte dos leucócitos granulócitos, rico em grânulos. Quando ativado, ó, libera. Mastócitos e basófilos praticamente têm a mesma composição granular. Só que o basófilo, o nosso corpo tem pouquinho basófilo. Por isso que o mastócito é a principal fonte de histamina. Os eosinófilos não, já tem outros componentes, outras enzimas lá presentes nas suas vesículas. Essas 3 células têm em comum a presença de receptor na superfície celular para um tipo de anticorpo.
que é IgE. Exatamente, IgE. Então, vocês que são alérgicos, em geral, o mastócito de vocês, ele é revestido de IgE. Por quê? Porque numa primeira exposição a um alérgeno, o sistema imunológico de vocês, diferentão do jeito que é, ele vai produzir IgE. E essa IgE vai se ligar a esses receptores presentes na superfície dos mastócitos. Numa segunda exposição ao mesmo alérgeno, o que vai acontecer? Esse mastócito vai ser ativado. Mastócito ativado faz o quê? Degranula. E inicialmente, o primeiro libera histamina. Por isso que, em geral, quem é alérgico sempre anda com o antihistamínico no bolso. Porque o antihistamínico ele vai exatamente bloquear a ação da histamina, impedindo toda a ação biológica da histamina. A histamina, ela é vasodilatador. Vasodilatador, vai atuar lá no endotélio, estimulando vasoconstrição, vasodilatação, como consequência aumento da permeabilidade vascular. Isso acontece, pessoal, no processo normal de resposta imunológica. Só que na alergia, o que nós temos? Uma resposta imune exacerbada. Ponto. Tá? Vamos lá, galerinha. Pessoal, próxima aula. Tá rolando a videochamada aqui, professor Gabriel. Próxima aula, eu vou. Vocês já irão se organizar, não vou avançar muito, tá? Era só para ter esse contexto geral, nós vamos parar aqui, porque próxima aula eu já quero as células estudadas do sistema imuninato. Ah, deixa eu passar tudo aqui. Porque esse é o primeiro capítulo. Então, olha só, eu não vou ficar falando muito, eu quero que vocês participem mais. Aí, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de reconhecimento. Então, eu quero vocês já sabendo o que é um PAMPs, tá? Padrões moleculares associados a patógeno. Vamos estudar o que é isso, tá? Consequentemente, os receptores de PAMPs. Aqui tem exemplo. Todas as minhas imagens, 90% delas, são imagens do livro, tá? Lavadas. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre as características da imunidade inata, características da imunidade adaptativa, e aí a gente segue falando da imunidade adaptativa, tá? As características e aí dos tipos. Só para a gente encerrar, só para a gente poder ter uma discussão, né, também sobre imunidade adaptativa, que vai estar lá no primeiro capítulo do livro, vejam que nós temos dois tipos de imunidade adaptativa. É muito tipo, né? Dois tipos. Nós temos a imunidade humoral e a imunidade celular. Como base, fácil, a imunidade humoral ela é mediada por linfócitos B e a imunidade celular ela é mediada por linfócitos T. Só que vejam, quando eu falo de linfócitos T, eu tenho dois tipos. Tem mais, vamos começar só com dois. Eu tenho o T auxiliar e o T citocólico. Vocês estudaram eles? Sim? Ah, perfeito. Então, TCD4 e TCD8. O TCD4 ele é chamado de auxiliar, porque ele vai ajudar as outras células do sistema imunológico. E o T é chamado de citotóxico, porque ele vai liberar grânulos que irão matar a célula-alvo. Certo? E olha só que bacaninha, pessoal. Professora, dúvida. Quando na imunidade adquirida eu vou ter humoral ou celular? Como é que funciona essa distinção? Regra básica. Se eu tenho um patógeno extracelular, quem vai reconhecer esse patógeno extracelular? É o linfócito B. Se eu tenho um patógeno intracelular, quem vai reconhecer é o linfócito T. Se esse patógeno intracelular está dentro de vesícula, quem vai reconhecer? TCD4. Se ele está fora de vesícula, TCD8. Por quê, professora? Se eu tenho um patógeno intracelular vesicular, é porque ele foi fagocitado.
Se ele está livre no citosol, é porque ele infectou aquela célula. Então, em geral, lá no TCD8, na maioria das vezes eu tenho vírus que tem essa capacidade de infectar a célula e vai estar lá livre no citosol, tá? Como regra, linfócito B, quando ativado, vai produzir anticorpos. TCD4, quando ativado, ele vai produzir... O que ele produz? CD4. O que ele produz? Ele produz citocinas. Regra básica. TCD4. CD4. Quando ele é ativado, ele produz citocinas. E essas citocinas, eu escutei alguém falar, essas citocinas vão regular. Sim, são as citocinas que irão regular toda a resposta imunológica, ora ativando, ora inibindo. Depois nós vamos estudar quais são as citocinas, mas como regra básica, a gente diz que a função do TCD4 é secretar citocinas. Do TCD8, liberar grânulos citotóxicos. Certo? Tá. E depois, lá nas perguntas de vocês, né, que eu vou passar tudo bonitinho, vocês ainda vão estudar sobre resposta imune tumoral primária e resposta imune tumoral secundária. E por fim, para finalizar nossa próxima aula, as fases da resposta imune adaptativa. Eu estou falando já adiantando, porque com certeza quando eu chegar em casa eu não vou abrir o meu computador para alimentar a sala de imuno, mas eu sei que vocês sim irão sair daqui eufóricos para chegar em casa, pegar o livro de imuno, estudar, ler mais sobre imuno. Então eu já estou adiantando para vocês, orientando o que vocês devem estudar, tá? As fases da resposta adaptativa. Então eu vou colocar tudo bonitinho no mural de vocês, desejo do fundo do meu coração e vou ficar de olho, tá? Na próxima aula, todo mundo já com seu resumo, com as suas anotações, de forma que a nossa aula possa ser bem produtiva e interativa. Amém? Amém. Perfeito. Bora.